Fazendeiro solitário encontra uma virgem desnutrida comendo ração dos cavalos. Você acredita que um homem pode encontrar o amor verdadeiro da forma mais improvável e dolorosa possível? Pois foi exatamente isso que aconteceu com o fazendeiro João. Um homem de 28 anos, forte, belo, mas marcado pela solidão e pela dor. Em uma manhã fria, ao entrar no estábulo para alimentar seus cavalos, ele se deparou com uma cena que o fez tremer. Uma jovem branca, de apenas 20 anos, magra a ponto de deixar os ossos à mostra, estava ajoelhada no chão, devorando a ração dos animais como se fosse a única chance de sobreviver. Meus amigos, o que João fez naquele momento mudou completamente a vida dele e da moça. E você vai ficar em choque com o que aconteceu no final dessa história, algo que ninguém jamais poderia imaginar. Mas antes de continuar, já se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like, porque essa história vai mexer com o seu coração de uma forma que você nunca sentiu antes. Eu me lembro de João como quem se lembra de um retrato antigo pendurado na sala. Um homem de 28 anos, ombros largos de quem nasceu para a lida, olhar firme, mas com uma tristeza que não cabia no peito. Era início dos anos 1950, interior do Paraná, quando o vento da madrugada cortava o rosto e levantava o cheiro da terra molhada. Na fazenda Boa Esperança, o galo mal cantava e João já estava de pé, acendendo a lamparina e mexendo o café no fogão a lenha. O silêncio da casa grande dizia muito sobre ele. Poucos móveis, tudo alinhado, nada de enfeite. Era uma casa que trabalhava, não conversava. Na varanda, ele calçava as botas, passava a mão nos cabelos pretos e respirava fundo antes de seguir para o curral. O sol não tinha subido, mas os cavalos já o esperavam, esfregando o focinho na porteira como quem reconhece o dono. João passava a mão na pelagem do Trovão, seu cavalo de confiança, e falava baixo. Calma, companheiro, hoje tem cerca para consertar. O animal bufava, quase como se entendesse. João herdara a terra dos pais, mortos num acidente de charrete quando ele ainda tinha 22. De lá para cá, a vida dele virou serviço e luto. Tomava conta de tudo, do gado, do milho, da horta, dos cavalos e, sobretudo, da própria solidão. Quem morava nos arredores dizia que ele era sério demais, que não sorria. Eu, que acompanhei de perto, digo outra coisa. João só não tinha com quem dividir o sorriso. Naquela época, a cidade mais próxima, Ponta Grossa, era um punhado de ruas, de chão batido, uma igreja, um armazém e um rádio que chegava com notícias da capital e modas de viola que acalmavam o coração. João ia pouco à cidade. Quando ia, era para comprar sal, ferragens, querosene para a lamparina. Entrava, resolvia e voltava. As moças o olhavam, claro que olhavam. Um homem alto, com o braço marcado de sol, o peito largo por baixo da camisa de algodão. Mas o jeito calado dele afugentava a curiosidade. E as más línguas, vocês sabem, inventam o resto. Diziam que João era difícil, que não queria nada com ninguém. Eu sabia que era o contrário. Ele queria tudo, só não sabia por onde começar. Certa tarde, o capataz antigo, um homem de cabelos ralos chamado Amaro, puxou assunto com João na sombra do paiol. Patrão, o senhor precisa de gente, não de gente para trabalhar, gente para viver junto. João apertou os olhos para o horizonte. Amaro, comigo é diferente. O que sobrou de mim ficou com meus pais naquela estrada. Não diga uma coisa dessa. Todo mundo tem uma segunda chance. O velho respondeu, passando o chapéu de palha na calça para limpar o pó. E quando a segunda chance chega, às vezes vem do jeito mais esquisito, feito um vento que vira a porteira sem ninguém entender. João sorriu de canto, sem graça. Se vier, que bata forte, porque aqui dentro está tudo duro já. O rancho dos peões tinha gargalhadas e baralho. A casa grande não. À noite, João jantava quieto. Um pedaço de carne, arroz, farinha. E ficava ouvindo o rádio baixo, sentado na cadeira de madeira com o corpo curvado. Quando a música tocava uma guarânia sofrida, ele fechava os olhos.
tinha medo da lembrança, medo de olhar para dentro. A lembrança dos pais vinha como tempestade. O pai, Severino, lhe ensinara a domar potro sem grito. A mãe, Rita, a amarrar o nó do lenço com calma. Eles eram a parte macia da vida dele. Sem eles, ficou só o couro grosso. E João não era um homem ruim de conversa, não. Só era homem da palavra certeira, do gesto miúdo que fala mais que frase. Com os animais, tinha um jeito de pedir licença. Com a terra, um respeito de rezador. Ele plantava como quem faz promessa. E quando colhia, olhava para o céu, agradecido. Mas quem agradecia de volta? Quem deixava bilhete na mesa? Quem acendia a lamparina de tardezinha para ele chegar e sentir que havia luz esperando? Ninguém. Numa manhã muito fria, daquelas em que o orvalho parece vidro, João saiu mais cedo que o costume. O vento vinha de longe, assoviando nas coxilhas, e o cheiro de capim, molhado, se misturava ao do couro das celas. Tinha chovido na madrugada, o telhado ainda pingava. Ele caminhou até o estábulo, abriu a porta pesada e esperou os olhos acostumarem ao escuro. O baque de madeira ecoou no galpão, fazendo os cavalos fungarem. Trovão bateu o casco, impaciente. João encheu o balde com ração, ajeitou o fecho do coxo e fez aquele som curto de língua que ele sempre fazia para chamar a tropa. Foi quando aconteceu algo que eu, que já vi coisa demais nesse mundo, demorei a entender. Mas não é agora que vou contar. Por enquanto, o que você precisa saber é que a vida de João, essa vida reta, sem surpresa, que parecia estrada comprida sem curva, estava prestes a virar de um jeito que ninguém daquelas bandas podia imaginar. Antes, porém, deixe eu abrir mais a janela dessa memória. João tinha planos simples. Queria cercas no prumo, safra farta, cavalo bem tratado e, quem sabe um dia, uma família. Um sonho que ele escondia até de si. Ver uma mulher cruzando a varanda com vestido claro, ouvir um riso dentro da casa, sentir cheiro de bolo saindo do forno ao cair da tarde. Ele fingia que não, mas queria tanto que doía. E é sempre assim. Quando o querer dói, a vida dá um jeito de cutucar. Nessa mesma semana, Amaro tornara a insistir. Patrão, sábado tem festa na capela. Padroeira da cidade. Vai todo mundo? É bom o senhor aparecer. Ver o quê, Amaro? Dança e conversa vazia? Respondeu João, sem aspereza, mas sem vontade. Ver gente, patrão. Gente cura tristeza. João não foi. Preferiu o barulho da chuva no telhado, que para ele fazia companhia melhor que qualquer fandango. Ficou limpando arreio, ajeitando ferramentas, medindo, conferindo, numa mania de manter tudo no lugar, como se arrumar por fora desse conta da bagunça de dentro. Naquele amanhecer decisivo, enquanto ajeitava o coxo, João ouviu um som diferente, meio engasgado, um roçar apressado. Não era rato, não era cachorro. O corpo dele gelou primeiro que a pele. Ele avançou 2 passos, levantando a lamparina. O brilho amarelo cortou o escuro e desenhou sombras no chão de terra batida. Os cavalos, inquietos, batiam as caudas, olhavam para o canto do galpão. Trovão deu um relincho curto como alerta. Que foi, Trovão? João sussurrou, apertando mais a lamparina na mão. De repente, o silêncio que sempre acompanhara João foi quebrado por um som de respiração apressada, uma fome que se ouvia. E, meus amigos, é aqui que a estrada sem curva dele encontra a primeira dobra. Porque naquele canto escuro, naquela manhã de frio, havia algo, alguém que mudaria para sempre a história desse homem. Eu sei que você está comigo, sentindo esse vento frio entrar pela porta do estábulo. Segura minha mão, porque a partir daqui a vida de João não vai mais ser a mesma. No próximo passo eu lhe conto o que ele viu quando aproximou a lamparina. Eu estava lá com João, como se meus olhos fossem os dele. A lamparina tremia na mão, o vento frio entrava pelo vão da porta do estábulo e o pingar no telhado marcava o tempo.
Os cavalos batiam o casco inquietos. Foi então que o clarão amarelo cortou a penumbra e mostrou num canto de palha úmida uma moça encolhida, tão magra que parecia que a vida tinha sido espremida de dentro dela. Tinha por volta de 20 anos, pele muito branca, os lábios rachados, o vestido rasgado pelo tempo e pela estrada. E, meus amigos, ela levava às pressas para a boca punhados da ração dos animais, como quem encontra água depois de atravessar um deserto. Moça, João disse baixo, como se falasse com um potro assustado. Calma, ninguém vai te fazer mal aqui. A jovem ergueu os olhos claros, brilhando de medo e vergonha. Engoliu seco, recuou de joelhos, tremendo. Eu só queria... A voz falhou. Só queria não morrer de fome. Eu vou embora. Não me expulse, por favor. Ninguém te expulsa. João respondeu, baixando a lamparina e abrindo a mão devagar. Sou João. E você? Ela hesitou, olhando para a porta, para a chuva, para os cavalos. Barriga roncou alto. Clara, sussurrou. Eu me chamo Clara. Eu vi quando João tirou o casaco grosso de couro e cobriu os ombros dela. Aquele gesto simples valeu mais que qualquer discurso. Ele aproximou devagar, sem brusquidão, como quem pede licença ao silêncio. Vem, disse, vamos para a casa grande. Lá tem fogo aceso e comida de gente. Não precisa. Eu já atrapalhei demais. Precisa sim. Aqui ninguém come ração de cavalo. Clara tentou se levantar, mas as pernas não obedeceram. O corpo era todo tremor. João se agachou, ofereceu o braço forte. Ela aceitou titubeante, e eu juro, quando ela apoiou o peso leve no ombro dele, alguma coisa mudou no ar. Era como se o estábulo respirasse aliviado. Trovão, o cavalo mais velho, baixou a cabeça, manso, e fungou perto dela, como quem reconhece uma dor antiga. Eles atravessaram o pátio sob a garoa fina. A casa grande recebeu os dois com o crepitar do fogão a lenha. João ajeitou uma cadeira perto do calor, encheu uma caneca com leite, aquecido, partiu pão, colocou um pouco de açúcar. Devagar, Clara, devagar. Ela tentou beber com calma, mas a fome atropelava a paciência. Desculpa, disse, depois dos primeiros goles, os olhos enchendo d'água. Faz dias que não como de verdade. Aqui não se pede desculpa por ter fome. João respondeu firme e doce. A vergonha não é tua. Clara olhou ao redor como quem não acredita em teto. A mão pequena e ferida tremia quando tocou o pão. Eu posso ficar um pouco? Só até a chuva. A passar, depois eu vou embora, juro. João respirou fundo, encarando o fogo. Eu sabia o que se passava na cabeça dele. Homem acostumado com a solidão teme o movimento do mundo. Mas havia algo na fragilidade daquela moça que atravessava qualquer defesa. Fica. A chuva, a fome e o medo não mandam mais em você neste lugar. Ela baixou o rosto, as lágrimas caindo discretas. A cada colherada de caldo que João preparou, a cor voltava de leve às faces dela. No rádio, bem baixinho, tocava uma moda antiga. E a casa, que sempre foi muda, parecia agora prestar atenção. De onde você veio, Clara? João perguntou sem pressão, como quem abre uma janela aos poucos. Clara mordeu o lábio, como se a memória também doesse. Vim andando, de muito longe. A estrada é comprida quando a gente não tem para onde ir. Tem quantos anos? 20. João assentiu. A idade dele e a dela agora tinham um ponto em comum. Eram dois adultos tentando sobreviver num mundo que às vezes pesa demais nos ombros de quem não tem amparo. Houve um silêncio bom, desses que descansam a alma. João foi até um baú. Pegou uma manta limpa e um vestido antigo de sua mãe, dobrado com cuidado. Toma, vai te servir melhor que esse trapo molhado. Clara segurou o tecido como quem recebe um presente impossível. Obrigada, Eu não sei como agradecer. Comendo, descansando e ficando viva, ele respondeu. O resto a gente vê depois. Eu, que narro essa história como quem segura uma lamparina no escuro, preciso dizer, por trás da fome e do medo, Clara carregava algo que ninguém dali suspeitava. Algo que ainda ia revirar a vida dos dois e da cidade. Não é hora de revelar. O tempo certo é mais adiante. O que importa agora é que naquela cozinha aquecida começou um fio de esperança, fino, mas resistente,
unindo dois destinos quebrados. Quando a chuva engrossou, João escutou um soluço contido. Se eu atrapalhar, eu vou embora de madrugada, disse ela quase num fio de voz. Só não me entregue para ninguém. Aqui você é hóspede, e hóspede na minha casa. Dorme com a porta trancada por dentro e a chave com ela, disse João, deixando a pequena chave na mesa. Para você saber que está segura. Clara apertou a chave na palma, como quem agarra um pedacinho de futuro. A noite caiu mansa, o fogo baixou e a casa, depois de tantos anos, ganhou um som novo. Respiração de dois. João ficou um tempo encostado na ombreira, olhando a moça adormecer encolhida sob a manta, o rosto mais calmo. Do lado de Nodezito, fora, as árvores pingavam e lá longe um cão uivou. Era como se a fazenda inteira dissesse: atenção, algo começou. E começou mesmo. O que era medo virou cuidado. O que era vergonha virou respeito. E a solidão de João, que parecia madeira dura, começou a rachar pelo calor de uma presença. Eu sei o que vem depois, e você também vai saber, mas no tempo certo. Agora guarde essa imagem, a chave pequena na mão de Clara, a lamparina baixando devagar e o coração de João aprendendo, pela primeira vez em anos, a bater menos pesado. Antes de seguirmos, me conta uma coisa importante nos comentários. De que cidade você está assistindo essa história? Quero muito saber até onde essa narrativa está chegando e quem caminha comigo nessa estrada. Na manhã seguinte, o sol rompeu tímido pelas frestas da janela da casa grande. O cheiro de café recém-passado se espalhava pelo ar, misturado ao aroma de lenha queimando no fogão. João já estava de pé, como sempre, mexendo o bule de ferro, quando Clara apareceu à porta da cozinha. Estava com o vestido antigo de Rita, mãe de João, que caía largo em seu corpo frágil. Os olhos dela ainda traziam marcas de noites sem sono, mas havia algo diferente. Um traço de cor no rosto, devolvido pela primeira refeição decente em muito tempo. João se virou e a observou em silêncio. Por um instante, ele não viu apenas uma moça esfomeada. Viu uma sobrevivente. Dormiu bem? Perguntou, a voz baixa, tentando não assustar. Fazia meses que eu não deitava em uma cama de verdade. Clara respondeu, a voz embargada. Eu tinha até esquecido como é. Ela se aproximou, olhando desconfiada para a mesa posta com pão, queijo e café. Hesitou, como se ainda tivesse medo de estar ocupando um espaço que não lhe pertencia. João puxou a cadeira firme, mas sem dureza. Sente-se. Aqui não sobra comida, mas também não falta para quem precisa. Clara se acomodou devagar, ajeitando o vestido com as mãos trêmulas. Começou a comer em silêncio. Cada pedaço de pão parecia bênção, mas os olhos marejados denunciavam a vergonha. Não consigo acreditar que cheguei a esse ponto, disse ela de repente, largando o pão no prato. Comendo comida de bicho. Parecia um animal, João. Ele se sentou diante dela, os cotovelos firmes na mesa, o olhar sério. Não diga isso. A fome não escolhe. Quem deveria se envergonhar são os que te viraram as costas, não você. Aquelas palavras caíram sobre Clara como um alívio e, ao mesmo tempo, como um peso. As lágrimas escaparam, descendo o rosto pálido. Eu não tenho ninguém, confessou. Depois que meus pais morreram, fui morar com meus tios. Mas eles me expulsaram. Disseram que eu era um peso morto, que só atrapalhava. João apertou o punho sobre a mesa. Dentro dele, uma raiva silenciosa crescia. Mas não era uma raiva contra Clara ou contra o destino. Era contra um mundo injusto, onde a vida esmagava os mais fracos sem piedade. Covardes, murmurou. Deixar uma moça nessa condição. Isso não se faz nem com um cachorro. Clara baixou a cabeça. Quando cheguei à cidade, pensei que talvez alguém tivesse compaixão. Pedi trabalho, pedi comida, mas só ouvi portas batendo. As pessoas olhavam para mim como se eu fosse um estorvo, até que não aguentei mais. Caminhei sem rumo, e quando vi os cavalos, eu não sabia mais o que era certo ou errado. Só sabia que precisava viver. João respirou fundo, olhou para fora, para o curral onde os animais pastavam tranquilos, e voltou o olhar para Clara. Escuta,
A partir de agora, você não precisa mais comer escondida, nem ração, nem sobra. Enquanto eu estiver aqui, você tem um prato de comida e um teto. Clara ergueu os olhos marejados, tentando acreditar no que ouvia. A voz dela saiu num sussurro. Por quê? Por que o senhor faria isso por mim, se ninguém mais quis? João a encarou, e no fundo dos olhos dele havia uma sinceridade difícil de duvidar. Porque eu também sei o que é perder tudo de repente. E sei o que é viver com um silêncio que machuca mais que qualquer fome. Por um instante, Clara ficou imóvel, absorvendo aquelas palavras. E foi nesse silêncio compartilhado que nasceu algo novo. Um fio invisível de confiança. Frágil, mas real. A vergonha ainda existia, mas agora dividida com alguém que a entendia. Naquele mesmo dia, enquanto Clara descansava no quarto que outrora fora de Rita, João saiu para o campo. A cada passo que dava entre as cercas, a cena da moça ajoelhada no estábulo voltava à mente. A imagem dela, tão magra, comendo ração de cavalo, se fixou em sua memória como ferro em brasa. Não era algo que ele conseguiria esquecer. Talvez, pensava, essa fosse a razão pela qual o destino a tinha colocado ali. Para lembrar-lhe que a dor, quando dividida, podia virar força. O choque da miséria de Clara se tornou também o choque de João. Pela primeira vez em anos, ele não estava sozinho em sua dor. E sem perceber, naquela tarde fria, dois corações quebrados começaram a bater no mesmo compasso. Eu sentei-me perto do fogão a lenha, como quem guarda silêncio para a memória fazer o serviço. Clara, enrolada na manta de Rita, deixou que o calor abrisse as gavetas da lembrança. A chama estalava, o bule chiava e a voz dela saiu baixa, mas firme, como quem decide, enfim, colocar as coisas no lugar. Meus pais se chamavam Antônio e Lúcia. Começou olhando para a janela, onde a manhã ainda era cinza. A gente morava numa casinha simples, perto de Guarapuava. Papai trabalhava na serraria, mamãe costurava para fora. Não sobrava quase nada, mas eu me sentia rica quando a gente sentava junto para comer um prato de feijão bem temperado. Eu vi João apoiar os braços sobre a mesa, atento como quem escuta um médico dar um diagnóstico. Ele não interrompia, apenas deixava que o fio da história seguisse. No inverno de 2 anos atrás, papai escorregou no pátio da serraria. A tora pegou a perna dele e ela engoliu seco. Ele não voltou mais ao serviço. Ficou de cama, a ferida infeccionou. Não tinha dinheiro para médico. Mamãe fazia compressa de erva, rezava, cantava para espantar o medo. Eu fui trabalhar na feira lavando louça de barraca. A gente segurou firme até onde deu. Clara respirou fundo e eu enxerguei o peso do mundo naquele respiro. Papai se foi numa madrugada muito fria. Mamãe aguentou mais um tempo, mas o peito dela ficou doente de tristeza. Um dia não levantou. Eu tinha 18 anos. Fiquei sozinha. João rompeu o silêncio com a voz grave, sem se impor. E você foi para a casa dos tios. Fui. Ela assentiu. Tio Horácio e tia Noêmia. Eles moravam na beira da estrada, tinham uma lavoura pequena. No começo pareciam acolhedores. Diziam, minha filha para cá, minha filha para lá. Depois, a realidade apareceu. Eu acordava antes do sol, varria terreiro, capinava a horta, lavava roupa no rio, comida só depois que todo mundo comia. E ainda assim, eu agradecia. Era o que tinha. E quando foi que tudo piorou? João perguntou sem pressa, como quem caminha ao lado. Clara abaixou os olhos, lembrando cada passo. Teve um ano de muita chuva, a roça perdeu, os bichos ficaram doentes, na cidade o armazém não vendia mais fiado. Tio ficou nervoso, bebia, começou a dizer que eu dava azar. Tia repetia, o mundo inteiro parecia repetir. E aí, ela hesitou buscando coragem. Sumiu uma quantia do cofre, pouca coisa, juro, eu nem via onde guardavam, mas foi o suficiente para me acusarem. Não quiseram ouvir explicação. Tio me chamou de peso morto, língua de má sorte. Disse que se eu ficasse, a casa ia cair. E me botaram para fora com um embrulho de roupas e um pedaço de pão duro. João fechou devagar a mão sobre a mesa. As juntas embranqueceram. A raiva que ele sentia não tinha grito, tinha dignidade. Você não roubou.
ele disse, como quem crava um poste no chão. Não, respondeu Clara. Eu só estava tentando ser. Só isso. Fiquei um tempo na cidade pedindo trabalho. Diziam que não tinha. Quando eu pedia prato de comida, uns riam, outros viravam a cara. Dormi uns dias na varanda da igreja. O padre me deu um cobertor, mas disse que não podia me abrigar por muito tempo. A cidade pequena é terra de poucas portas e muitas janelas. Olham muito, abrem pouco. Eu reconheci esse retrato, o de quem atravessa um lugar onde todo mundo sabe o nome de todo mundo, mas ninguém quer saber de verdade da dor alheia. Clara passou os dedos nos próprios punhos, onde ainda havia marcas finas de corda, do peso dos baldes no rio, dos sacos de mantimento carregados sozinha. Não eram feridas abertas, mas eram mapas. Então eu peguei a estrada, continuou. Andei por dias, comi o que achei, umas frutas verdes, pão ressecado, a cabeça doía, as pernas tremiam. E foi assim que cheguei aqui, João. Vi o estábulo, ouvi os cavalos. O cheiro da ração me trouxe uma lembrança de fartura que eu nem sabia que tinha. Eu só queria sobreviver. Houve um intervalo em que só o fogão falou. João levantou, abriu a tampa do bule, despejou mais café na caneca de esmalte e a empurrou devagar, na direção dela. Na minha casa ninguém precisa explicar porque tem fome, disse. E ninguém sai pela porta com o mesmo peso que entrou. Clara ergueu o rosto, e os olhos dela não eram mais apenas 2 poços fundos de cansaço. Havia uma faísca, a primeira desde muito tempo. Eu vi quando ela ensaiou um sorriso pequeno, como quem pede licença para a esperança. Obrigada, disse. Eu prometo trabalhar. Sei capinar, sei costurar, sei fazer remédio de erva que minha mãe me ensinou. Não quero ser peso. Você vai ser companhia. João respondeu simples, acertando no centro. Do lado de fora, as nuvens começavam a se abrir e a luz entrava pela janela em faixas, riscando a mesa. A fazenda parecia inspirar mais fundo. Amaro, o velho de cabelos ralos, bateu de leve na ombreira, pedindo permissão com os olhos. João fez um gesto de entre. Quem é a moça, patrão? É Clara. Vai ficar. Amaro assentiu, como quem reconhece uma decisão justa. Seja bem-vinda, minha filha. Aqui a gente não deixa ninguém no sereno. Clara sorriu para ele com gratidão tímida. Naquela cena singela, eu percebi. Quando 3 pessoas de boa vontade dividem um mesmo teto, o mundo resiste melhor. Mas, como eu avisei desde o começo, havia algo em Clara que não se via a olho nu. O corpo, por meses maltratado pela fome, guardava segredos que só se revelariam adiante. E quando se revelassem, não haveria coração na cidade que não fosse tocado. O tempo dessa verdade ainda não chegou, e a gente vai respeitar a ordem dos passos. Naquele dia, contudo, o passado parou de perseguir Clara, e começou a ser apenas isso, passado. João foi até o paiol buscar uma cesta, encheu com mandioca, milho e um punhado de feijão. Deu de presente para ela, não como esmola, mas como pacto. Daqui para frente vai ter mesa. E com esse gesto, 2 vidas que caminhavam separadas encontraram uma trilha comum. Se este trecho tocou o seu coração, deixe o seu like agora. Isso ajuda muito essa história a alcançar mais gente e nos dá força para continuar contando até o final emocionante que te prometi. Os dias seguintes foram de transformação silenciosa na fazenda de João. A rotina, antes marcada apenas pelo ranger das porteiras e pelo mugido do gado, passou a ter um som novo. Passos leves de Clara pela casa, o arrastar das vassouras, a voz baixa dela murmurando cantigas antigas que aprendera com a mãe. João observava de longe, sem invadir, mas cada detalhe gravava no coração dele como uma novidade quase estranha. Na primeira manhã, quando o sol ainda mal nascia, Clara tentou levantar-se cedo para ajudar. Vestiu o vestido largo e foi direto ao curral, mas o corpo debilitado não a deixou prosseguir. Ao tentar erguer um balde de água, as mãos tremiam e ela quase caiu. João, que já estava ali, segurou firme o balde antes que se entornasse. Clara,
devagar. Você não precisa provar nada para mim. A voz dele soava firme, mas com uma ternura difícil de esconder. Eu só não quero ser peso, ela respondeu mordendo o lábio envergonhada. Peso é quando a gente empurra alguém para baixo. Você só precisa de tempo para voltar a ser inteira. Clara o olhou com os olhos cheios de lágrimas, mas sorriu pela primeira vez sem pedir desculpas. Na cozinha, João começou a cozinhar, algo que nunca fez questão de fazer antes, porque sua solidão bastava com pão, arroz e carne seca. Mas agora havia Clara, e ele queria oferecer mais. Preparou caldo grosso de feijão com pedaços de abóbora. O cheiro tomou a casa. Clara sentou-se à mesa, surpresa. O senhor sabe cozinhar? João riu de canto, mexendo a colher de pau na panela. Sei o suficiente para não morrer de fome. Pausou, olhando para ela. E agora para cuidar de você. Clara baixou os olhos, e no silêncio que se seguiu, a confiança cresceu. Não era apenas comida, era cuidado. No final da tarde, quando o sol tingia o campo de vermelho, Clara saiu até o pasto. Caminhou devagar, observando os cavalos. Um deles, Trovão, se aproximou. O cavalo cheirou sua mão, encostou o focinho no ombro dela como se pressentisse a dor guardada. João, que vinha logo atrás, parou e ficou observando. Ele gostou de você, disse, com um meio sorriso. Trovão não confia em qualquer pessoa. Talvez ele sinta que eu também já passei fome, respondeu Clara, acariciando a crina do animal. Houve um silêncio carregado de emoção. João se aproximou e pousou a mão sobre a dela, ainda em cima do focinho do cavalo. Foi um gesto pequeno, mas Clara sentiu que era o início de algo maior. O início de uma vida nova, construída não com luxo, mas com respeito. Naquela noite, enquanto Clara dormia profundamente pela primeira vez em muito tempo, João permaneceu sentado na varanda. Olhava para o céu estrelado, refletindo. A solidão que o acompanhara desde a morte dos pais parecia ter recuado. Agora havia uma presença, uma razão para acender o fogo e preparar o jantar, para ouvir passos dentro da casa. Deus, murmurou, olhando para o horizonte, se for vontade tua que essa moça fique, me dá força para cuidar dela até o fim. O vento soprou leve e o estalo da madeira no fogão foi a única resposta. Mas João sentiu que não estava mais sozinho. O cuidado que ele oferecia não era apenas pão e abrigo. Era a promessa de que Clara nunca mais precisaria ajoelhar-se num curral para comer como bicho. A cada gesto, ele reconstruiu nela algo que havia sido roubado, a dignidade, e sem perceber, também estava se reconstruindo. Aquele homem duro, que só falava o necessário, começava a descobrir em si mesmo a doçura esquecida de quando tinha pai e mãe vivos. Era o início de um vínculo que ainda enfrentaria muitas provações, mas que já nascia mais forte que qualquer julgamento da cidade. A notícia correu como fogo em palha seca. O fazendeiro João, sempre tão fechado e solitário, agora tinha uma moça morando em sua casa. Naquela cidade pequena, onde cada esquina tinha um olhar curioso e cada janela guardava uma língua afiada, não demorou para os comentários começarem. No armazém, enquanto João comprava sal e querosene, ouviu cochichos. Dois homens, fingindo conversar sobre a safra, trocavam farpas disfarçadas. Dizem que o fazendeiro trouxe uma perdida para dentro de casa. Essas moças aparecem do nada, sempre com história triste. Mas vai ver, o que querem mesmo é cama e conforto. João fechou a mão sobre o balcão, mas conteve a resposta. Pegou as compras, pagou e saiu sem olhar para trás. A paciência dele era firme, mas por dentro o sangue fervia. Na missa do domingo, a língua das beatas trabalhou dobrado. Clara, ainda tímida, entrou com João. Usava o vestido simples, os cabelos soltos e a cabeça baixa. A cada passo que dava no corredor central, sentia os olhares pesando sobre suas costas. Murmúrios a seguiam. Essa é a tal moça? Parece branca de aparência, mas será que é mesmo direita? Vir morar sozinha com um homem? O que será que tem por trás? Clara apertava as mãos, tentando não chorar. João, percebendo o desconforto, ofereceu o braço.
Anda comigo, Clara. Quem quiser falar, que fale olhando nos meus olhos. Ao final da missa, uma senhora mais velha, de véu preto, aproximou-se e disse em voz alta, para que todos ouvissem: Cuidado, João, nem toda mulher que bate à porta traz bênção, às vezes traz maldição. João respirou fundo, fitou a mulher e respondeu firme, sem elevar o tom: Dona Margarida, bênção ou maldição não vem com o rosto, vem com atitude, e se a senhora tivesse visto o que eu vi, entenderia que o maior pecado seria virar as costas. Clara, ao lado, sentiu o peito arder. Pela primeira vez em muito tempo, alguém a defendia em público, mas apesar disso, o coração dela ainda estava pesado. Ao voltarem para a fazenda, Clara não conseguiu segurar. Eu não devia ter vindo à missa, só causei problema. Não, Clara, João respondeu, olhando firme. Quem causa problema é a maldade que se alimenta da dor dos outros. Você não deve se envergonhar. Quem deve são eles. Os dias seguintes foram de sussurros. Vizinho que antes pedia emprestado um saco de milho já não aparecia. Alguns peões de fazendas vizinhas evitavam passar pelo portão. João fingia não ligar, mas Clara percebia o peso. O isolamento crescia. Uma tarde, enquanto costurava na varanda, Clara desabafou. João, se quiser que eu vá embora, eu entendo. Sei que estou trazendo desconfiança e vergonha para você. João, que afiava a enxada perto, largou a ferramenta e se aproximou. Segurou as mãos dela, calejadas, mas delicadas. Escuta bem, Clara. Vergonha é abandonar alguém à própria sorte. Vergonha é tratar ser humano pior que bicho. O que nós temos aqui não é vergonha, é coragem. As lágrimas escorreram no rosto dela, e João passou o polegar devagar para enxugar. A cidade podia desconfiar, mas dentro daquelas terras, um pacto de confiança já tinha sido firmado entre os dois. E foi nesse choque entre a maldade do mundo e a bondade inesperada de João que a relação deles começou a se enraizar. A cada acusação externa, o vínculo interno ficava mais forte. A desconfiança de fora servia apenas para selar ainda mais a certeza de que haviam se encontrado por um motivo maior. Agora eu quero saber de você que está acompanhando essa história. Você já viu alguém ser julgado sem que as pessoas conhecessem a verdade? Conte aqui nos comentários. Quero muito ler sua experiência. Os dias passaram e Clara começou a se acostumar com a nova rotina na fazenda. Ainda frágil, mas já com mais cor no rosto, ela ajudava no que podia. Varria a varanda, descascava a mandioca, cuidava das galinhas. João, por sua vez, observava cada esforço dela com um misto de orgulho e preocupação. Sabia que o corpo dela ainda não estava pronto para tanto, mas via no brilho dos olhos dela a necessidade de provar que tinha valor. Certa manhã, João a encontrou no terreiro, tentando carregar um balde cheio de água. O sol já ardia e o suor escorria pelo rosto delicado de Clara. Clara, larga isso agora! A voz dele ecoou e forte. Assustada, ela deixou o balde cair, espalhando a água pelo chão batido. Desculpa, eu só queria ajudar, respondeu com a voz embargada. João caminhou até ela e segurou suas mãos trêmulas. Você não precisa provar nada para mim. O que fez até aqui já mostra quem você é. E completou. O que eu não posso permitir é que você se acabe tentando agradar. Clara respirou fundo, tentando segurar as lágrimas, mas elas insistiam em cair. Eu tenho medo, João. Medo de um dia Só você peso, achar que sou como os outros achavam. Ele ergueu o rosto dela com a mão calejada, olhando direto em seus olhos. Olha para mim, eu não sou os outros. Aqui você é bem-vinda. Naquele instante, algo que eles mesmos não compreendiam começou a nascer. Não era apenas gratidão, nem apenas cuidado. Era um sentimento novo, que crescia devagar, como uma semente enterrada em terra fértil. Mas o amor deles não nasceu sem dor. A cidade continuava de olho, e as palavras maldosas ainda chegavam aos ouvidos de Clara. Certa vez, voltando do armazém, ela ouviu duas mulheres cochichando. Essa aí finge ser pura, mas olha só, já está na casa dele. Logo aparece barriguda, você vai ver.
Clara correu de volta para a fazenda, os olhos marejados, o peito apertado. João a encontrou sentada na beira do curral, soluçando. "O que aconteceu?" perguntou preocupado. "Eles nunca vão acreditar em mim. Nunca vão acreditar que eu não sou o que dizem." Clara respondeu, escondendo o rosto. João se sentou ao lado dela, apoiou o braço em seus ombros frágeis e falou com firmeza. "Então deixa que acreditem no que quiserem. O importante é o que nós sabemos. E eu sei que você é diferente." Os dias seguintes foram marcados por essa mistura de dor e aproximação. Clara se encolhia diante das críticas, mas encontrava refúgio em João. Ele, acostumado à dureza da vida, começou a abrir o coração sem perceber. Ao ensinar Clara a plantar milho, suas mãos se encontravam nas sementes. Ao mostrar como domar um cavalo, seus olhares se cruzavam com uma força que dispensava palavras. Houve uma noite especialmente fria em que a lenha queimava alta no fogão e o rádio tocava uma moda de viola triste. Clara, sentada perto do fogo, puxou um pedaço de tecido e começou a costurar. João a observava em silêncio, até que arriscou uma confissão. "Faz tempo que a casa não tem vida assim. Desde que meus pais se foram, só tinha o barulho da minha solidão aqui dentro." Clara ergueu os olhos, surpresa pela sinceridade dele. "E agora?" perguntou quase num sussurro. João respirou fundo, como quem carrega anos de silêncio. Agora tem motivo para eu voltar para casa todo dia." Ela baixou os olhos, disfarçando o rubor no rosto. Não respondeu, mas o coração dela disparou. A aproximação deles era lenta, marcada por dor, lembranças pesadas e pela constante desconfiança externa, mas era verdadeira. Cada lágrima que Clara derramava e cada gesto de proteção de João costuravam uma história em comum, feita de retalhos de sofrimento e coragem. A dor ainda estava ali, rondando, mas era justamente ela que fazia os dois se unirem cada vez mais. A solidão de João encontrava repouso na fragilidade de Clara, e a fragilidade de Clara encontrava abrigo na força de João. Sem perceber, entre lágrimas e silêncios, eles estavam aprendendo a amar. A manhã nasceu pálida, com um vento fino atravessando as frestas do estábulo. Clara insistira em ajudar a varrer o terreiro, teimosa como quem quer pagar em serviço cada migalha que recebeu. Eu vi quando ela endireitou o corpo para respirar e o mundo pareceu escapar por debaixo dos seus pés. O cabo da vassoura caiu, a vista dela escureceu e, antes que tocasse o chão, João já a amparava com os braços fortes. "Clara!" ele chamou, a voz firme, ferida de susto. "Fica comigo, respira." Ela tentou responder, mas um cansaço antigo pesava no rosto. João a pegou no colo como quem carrega coisa preciosa e a levou para a cama de hóspedes, aquela que um dia fora de Rita. Lamparina acesa, um pano úmido sobre a testa e o silêncio da casa prendendo a respiração. Amaro correu até a cidade em busca de ajuda. Voltou trazendo Dona Amélia, parteira velha, mãos sabidas, olhos que já viram muito do mundo. Ela entrou na casa grande com respeito, olhou João de alto a baixo, depois pousou a mão no pulso de Clara e escutou, no silêncio, segredos que o corpo conta. "Fraqueza de fome antiga", murmurou. "Corpo que sofreu demais, demora a lembrar como se vive." João ficou as mãos inquietas, como quem quer consertar a vida com um alicate. "Diga o que é preciso fazer. Eu faço. Tudo." Dona Amélia suspirou, sentou-se na beira da cama. "Primeiro, paciência. Comida boa, tempo, descanso. Mas, e aí o mas, cortou o ar. Há sinais que me preocupam." Clara abriu os olhos devagar, como quem volta de um lugar distante. "Que sinais, dona?" A parteira encarou a moça com delicadeza. "Ciclo seu tá ausente faz tempo, não tá? O ventre sente quando a fome é grande. Às vezes o corpo se fecha para se proteger. Pode ser que..." pesou as palavras. "Pode ser que você tenha dificuldade de gerar filho." O silêncio que veio depois foi quase um trovão. João endureceu o maxilar.
Clara engoliu seco, na face, uma vergonha que não era dela, mas do tempo cruel que lhe roubaram. A voz dela falhou. Faz muito que não desço, desde antes da estrada. Eu sentia como se o corpo tivesse virado pedra. Dona Amélia segurou a mão de Clara com carinho. Não é culpa sua, menina. Não é maldição, é sequela de descuido do mundo. Pode ser que volte, pode ser que não. A vida tem seus mistérios. Eu falo o que vejo, não o que desejo. João se levantou num impulso, caminhou 2 passos e parou diante da janela. O campo se abria, largo, e por um segundo ele viu o retrato antigo do sonho. Uma mulher cruzando a varanda, uma criança correndo pelo terreiro, um riso leve enchendo a casa. A imagem tremeu como chama na ventania. Dificuldade. Ele repetiu baixo, como quem mastiga a palavra para entender. Dificuldade não é impossível. Dona Amélia assentiu. Não é impossível, mas é certo que a estrada será mais pedregosa. A notícia, como tudo naquela cidade, não demorou a ganhar boca. No armazém, o cochicho mudou de tom. Além de perdida, dizem que é seca por dentro. João precisava era de herdeiro e arrumou é problema. As palavras atravessaram cerca, porteira e telhado. Entraram na casa grande como espinhos. Clara ouviu, no caminho de volta, do poço, 2 raparigas rirem atrás da mão. A tal santinha, nem para dar filho serve. Ela chegou à varanda com o passo curto, o rosto molhado não se sabia se de água ou de choro. João percebeu de longe, veio ao encontro, tirou com delicadeza o balde da mão dela. O que foi que falaram? Não importa. Tentou sorrir, mas a voz não obedeceu. O senhor precisa de uma família. Eu não consigo nem prometer isso. João foi direto, sem floreio, aquela coragem que vem quando o coração escolhe. Clara, olha para mim. Esperou ela erguer os olhos. Família é mais que sangue do mesmo sangue. Família é mesa posta e mão estendida. É respeito. É promessa cumprida na dificuldade. Se vier filho, será alegria. Se não vier, eu não te amo menos. A palavra amo saiu sem que ele planejasse. Ficou um segundo inteira no ar, brilhando, antes de cair no colo dos 2. Clara levou a mão ao peito, surpresa, como quem sente o calor repentino de um fogo bom. Não diga isso por pena. Não é pena. É reconhecimento. Ele tocou de leve o ombro dela. O que você trouxe para minha casa, eu não troco por nada. Paz. Naquela noite, o rádio tocou baixo e a casa respirou junto com eles. Dona Amélia voltou com um caldo de galinha e um punhado de conselhos de sabedoria antiga. Descanso, sol manso, chá de hortelã, nada de esforço pesado. Clara obedeceu, mas o pensamento escorregava para um abismo. E se de fato nunca pudesse? E se o destino tivesse lhe tomado até isso? João, na varanda, conversou com pai, mãe. Falou para o céu como fazia nos dias difíceis. Se família é só herdeiro, então eu já perdi. Mas se família é ter por quem acordar, por quem agradecer, então hoje eu ganhei. As semanas seguintes foram um aprendizado de delicadeza. João dividia o serviço, dosava o peso dos baldes, ensinava a Clara a plantar sem se exaurir. E por trás de cada cuidado havia uma escolha: ficar. Mesmo com o rumor do mundo, mesmo com o futuro nebuloso, ficar. Eu vi esse ficar crescer para fora, como raiz teimosa que rompe pedra. A cidade, porém, não esquecia. A palavra infértil, dura, fria, grudou nas costas de Clara sem que ela tivesse pedido. E no coração de João, um duelo silencioso começou. O sonho antigo de filho no colo contra o amor novo que já morava em toda parte. Ele, que sempre resolveu tudo com braço e ferramenta, descobriu que há dores que não se vencem na marreta, vencem-se no tempo. O que ninguém ali sabia era que a verdade, aquela verdade que muda destinos, ainda não tinha sido dita. E quando viesse, porque viria, rasgaria a cidade ao meio, calaria as línguas e daria outro nome à esperança. Mas esse acerto de contas é mais adiante. Por agora, guarde a cena. João e Clara, sentados lado a lado na soleira, ela com a cabeça no ombro dele,
ele com a mão por cima da dela, aceitando juntos o que o dia lhes dava e o que o dia lhes negava. Antes de continuar essa história tão emocionante, deixa eu te perguntar, vocês já se inscreveram no canal? Vem muita história emocionante por aí, você não vai querer perder. As palavras de Dona Amélia ficaram ecoando na mente de João como o som de um sino distante. Pode ser que nunca consiga gerar filhos. Aquilo, para um homem do campo nos anos 1950, era quase como uma sentença. Naquela época, o herdeiro era visto como continuidade do nome, garantia da fazenda, da terra, do sangue correndo adiante. Mas João não era apenas um fazendeiro, era também um homem ferido pela solidão, que agora encontrava em Clara um abrigo inesperado. Na varanda, com o olhar perdido no horizonte, João refletia. O vento soprava no campo, trazendo o cheiro do capim molhado da noite anterior. Clara vinha ao seu lado, os passos lentos, carregando uma caneca de chá que ela mesma preparara. Toma, João, é de camomila. Ajuda a sossegar o coração. Ele a recebeu, encostando de leve os dedos nos dela, e ficou em silêncio. O fogo da lamparina tremulava, projetando sombras no rosto dele. Clara percebeu a preocupação. Você está diferente desde que a parteira falou aquilo, disse a voz baixa, quase com medo da resposta. João suspirou, olhou para a caneca e depois para ela. Eu sonhei a vida inteira em ter filhos. Não vou negar. Sempre imaginei um menino correndo no terreiro, uma menina puxando o rabo dos cavalos. Mas ele fez uma pausa longa. A vida nem sempre dá o que a gente sonha. E eu estou aprendendo que talvez ela dê algo ainda mais valioso. A chance de cuidar de alguém que já chegou até mim. Clara abaixou os olhos, emocionada. Eu não queria ser a responsável por tirar esse sonho de você. Não fala assim. João se aproximou, segurou as duas mãos dela. O sonho não é só filho no colo. O sonho é família. E família a gente constrói de muitas formas. Ela respirou fundo, mas uma lágrima escapou. Você não merece carregar uma mulher quebrada, João. Ele se ergueu com firmeza na voz. Quem disse que você é quebrada? Você resistiu à fome, ao abandono, às portas fechadas. Quebrado é quem deixou você chegar nesse estado. Você é força, Clara. Houve um silêncio carregado de emoção. O rádio na sala deixava escapar uma moda lenta. João, sem se dar conta, afrouxou os ombros. O peso dentro dele começava a se transformar, ainda que não sumisse por completo. Nos dias que se seguiram, o conflito se tornou uma espécie de companheiro invisível. João trabalhava no campo com a mente dividida. Uma parte sonhava com a vida que não teria. Outra se agarrava ao presente que tinha em mãos. Quando passava pelo curral e via Clara alimentando as galinhas, sorrindo tímida ao ver Trovão se aproximar, algo nele dizia que aquele amor valia mais que qualquer tradição. Uma tarde, Amaro percebeu a inquietação do patrão. Estavam consertando uma cerca quando o velho comentou: Patrão, se o senhor me permite, filho é bênção, sim, mas não é o único jeito de um homem deixar rastro no mundo. O que fica é o bem que a gente planta. João olhou para ele, pensativo. E se o povo nunca aceitar? Amaro? O velho ajeitou o chapéu de palha e respondeu: o povo não aceita nada que não entenda. Mas quem vive é o Senhor, não eles. À noite, Clara preparou uma sopa. João chegou cansado, o rosto suado, e encontrou a mesa posta com simplicidade, mas com um cuidado que ele não via há anos. Sentou-se, comeu em silêncio, até que Clara disse: eu queria poder te dar tudo o que você sonhou, mas só tenho isso, minha presença e minha vontade de ficar. João ergueu os olhos, encontrou os dela e respondeu: é tudo o que eu preciso. Naquele momento, o conflito dentro dele não desapareceu, mas se transformou. João percebeu que o amor verdadeiro não estava naquilo que poderia vir, mas naquilo que já estava diante de seus olhos. E mesmo que a dor fosse grande, era justamente ela que o estava ensinando a escolher com o coração. E assim, no meio da luta silenciosa entre o sonho e a realidade, João decidiu que não largaria Clara por nada. O mundo podia não compreender,
Mas ele já tinha feito a sua escolha. As semanas avançaram e a fazenda parecia respirar um pouco diferente desde a chegada de Clara. Havia movimento nos cômodos, o cheiro de comida caseira voltara a tomar conta da cozinha. E aos poucos, João começava a sentir que sua casa não era mais apenas um lugar de paredes frias. Porém, junto desse sopro de vida, vieram também as marcas de um corpo fragilizado pelo abandono e pela fome que Clara enfrentara. Certa manhã, ao tentar varrer o terreiro, Clara caiu de joelhos, segurando o peito como se lhe faltasse ar. João correu e a ergueu em seus braços. O rosto dela estava pálido, quase transparente, os lábios roxos. Ele a levou para dentro e deitou-a na cama, o coração disparado. Clara, olha para mim, respira, fica comigo. Eu tô tentando, João. Ela respondeu com a voz fraca, as lágrimas escorrendo. Mas parece que meu corpo ainda não me obedece. A cada crise que surgia, João ficava mais desesperado. Passava noites em claro, sentado ao lado da cama, enxugando o suor frio que escorria pela testa dela. Rezava em silêncio, lembrando-se da mãe, pedindo forças a Deus para não perder a única pessoa que o fazia sentir-se vivo novamente. Numa dessas noites, Clara acordou no meio da febre e segurou a mão dele com força. João, se eu não resistir, ele interrompeu firme, quase em súplica. Não fala assim, você vai resistir. Se eu não resistir, ela insistiu, a voz embargada. Promete que não vai me esquecer, que vai contar ao mundo que eu não... Foi só uma boca de fome, uma mulher rejeitada. Promete que vai lembrar que eu lutei. João, com os olhos marejados, levou a mão dela ao peito. Você não precisa de promessa, Clara. Enquanto eu viver, ninguém vai apagar quem você é. Os dias eram uma mistura de esperança e medo. Pela manhã, quando Clara tinha forças, fazia pequenos gestos que enchia a casa de sentido. Costurava, cantava baixinho uma modinha que sua mãe lhe ensinara, ou ajudava a descascar mandioca. Mas bastava o esforço para que, logo depois, viessem os desmaios e o cansaço profundo. A cidade, cruel em sua ignorância, comentava ainda mais. Além de infértil, é doente. Vai acabar deixando o fazendeiro na miséria. Essas palavras chegaram aos ouvidos de João, mas, em vez de afastá-lo, só aumentavam sua determinação. Eles não sabem da nossa luta, disse a ela uma tarde, enquanto segurava sua mão. Eles nunca vão entender o que a gente sente aqui dentro. Clara sorriu, frágil, mas verdadeira. Eu só queria ter forças para... Ser tudo o que você merece, João. Ele balançou a cabeça. Você já é... Desde o primeiro instante em que vi você naquele estábulo, ajoelhada, eu soube que minha vida não seria mais a mesma. Você é minha coragem, Clara. O sofrimento dela crescia como prova cruel da vida, mas também aproximava cada vez mais os dois. A dor se transformava em elo, o medo em aliança, e a esperança, mesmo pequena, mantinha acesa a chama que os unia. Agora eu quero saber de você que está me acompanhando até aqui. Você acha que essa jovem merece justiça? Se acha que sim, escreva nos comentários Justiça por Clara. As crises de Clara se tornaram parte da rotina da fazenda. Um dia, ela acordava sorrindo, ajudava a juntar os ovos do galinheiro, penteava o cavalo Trovão com carinho, costurava panos de prato para a cozinha. No outro, ficava de cama, febril, o corpo pesado, os olhos marejados. João se desdobrava, cuidava do gado, consertava cercas e ainda voltava correndo para verificar se ela tinha se alimentado. Se tomar o chá, se estava coberta. Era um fardo grande, mas que ele carregava com devoção. Não reclamava, não se afastava. Ao contrário, parecia que quanto mais frágil Clara ficava, mais força ele encontrava dentro de si. Clara percebia isso, e ainda que seu corpo lhe falhasse, o coração dela buscava formas de retribuir. Numa tarde, quando João voltou cansado do campo, encontrou a mesa posta com uma toalha bordada. No fogão, havia uma panela fumegando com canja de galinha. Clara estava pálida, mas sorria. Fiz com minhas próprias mãos, disse, ajeitando o cabelo atrás da orelha. Não é grande coisa,
mas quero que você sinta que também posso cuidar de você. João olhou para ela e por um instante não conseguiu falar. Sentou-se, provou a comida e fechou os olhos, saboreando cada colherada. Clara, não é só comida, é o melhor jantar que já tive desde que meus pais se foram. Ela sentou-se diante dele, observando o sorriso raro que surgia em seu rosto. Naquele instante, percebeu que, mesmo com a doença rondando, tinha conseguido devolver algo que João havia perdido. A sensação de ter um lar. Nas noites mais difíceis, quando a febre a castigava, Clara ainda encontrava forças para cantarolar baixinho. Uma cantiga que sua mãe lhe ensinara, suave, quase uma reza. João, sentado ao lado, pegava na mão dela e deixava que a melodia embalasse seus pensamentos. Por que você canta mesmo sentindo tanta dor? Ele perguntou certa vez. Ela respondeu com a voz fraca, mas convicta. Porque quando a gente canta, a dor fica menor. E eu quero que você saiba que não é só você que me cuida. Eu também cuido de você, mesmo que seja com um fio de voz. Essas pequenas atitudes enchiam a casa de vida. Clara costurou cortinas para a janela da cozinha, fez pequenos arranjos de flores do campo para colocar em potes de vidro, limpou os velhos retratos de Rita e Severino, os pais de João, e os ajeitou na parede com cuidado. Eles merecem ser lembrados com respeito, disse, passando um pano na moldura. João, emocionado, apenas assentiu. Era como se Clara estivesse reconstruindo não apenas a própria vida, mas também a memória da família que ele havia perdido. Mesmo fraca, ela não permitia que a tristeza a dominasse por completo. Um sorriso pequeno, uma palavra de encorajamento, um gesto de ternura. Cada detalhe mostrava que o amor podia ser mais forte que a doença. E João, vendo isso, começou a compreender que havia encontrado em Clara não apenas uma companheira, mas uma verdadeira guerreira. Era como se a vida, tão cruel até então, quisesse mostrar que o amor nasce não nas facilidades, mas nos espinhos. E, entre febres e sorrisos, João e Clara se tornavam cada vez mais inseparáveis. Naquele tempo, o povo da cidade ainda falava, ainda cochichava. Mas dentro da fazenda, entre a chama do fogão, o canto dos galos e o silêncio da madrugada, dois corações aprendiam a ser fortes juntos. A força não vinha da ausência de sofrimento, mas da decisão de amar apesar dele. E foi assim que, pouco a pouco, Clara transformou sua fragilidade em prova de coragem. E João, que pensava estar salvando a moça, descobriu que também estava sendo salvo por ela. A tarde caiu pesada. O céu fechou num cinza de tempestade. Eu estava ali, sentindo o vento frio rasgar o terreiro, quando Clara cambaleou na varanda. O pano que ela levava para estender escorregou das mãos. Ela levou a palma ao peito, como quem segura o coração. A respiração ficou curta. A vista dela perdeu o foco. Clara! João correu rápido como quem escuta um chamado do próprio destino. Ele a amparou antes que o corpo tocasse o chão. O rosto de Clara estava pálido, os lábios arroxeados. A cabeça tombou no ombro dele. Levaram-na para o quarto. A lamparina foi acesa às pressas. O fogão ganhou fogo alto, a chaleira chiou, as portas bateram com o vento. João molhou um pano e colocou sobre a testa dela. O pulso, tão fino, batia hesitante. Fica comigo, ele dizia, sem esconder o desespero. Fica comigo, Clara. Amaro entendeu, sem que ninguém pedisse. Enfiou o poncho, montou o cavalo e partiu rumo à cidade para buscar o médico. A chuva começou de repente, grossa. Eu escutei o trote sumindo na estrada, misturado aos trovões. Clara abriu os olhos um instante. Não precisa médico. Vai gastar dinheiro. A voz saiu fraca, raspando. Eu gasto o que for, respondeu João. Dinheiro a gente arruma. Você, não. A febre subiu. Vieram calafrios, um tremor que sacudia o lençol. Clara tentou se erguer, não conseguiu. A tosse veio funda, doída. Um fio de sangue manchou o lenço. Quase nada, mas suficiente para gelar João dos pés à cabeça. Ele segurou a mão dela com as duas mãos, como quem segura um galho na beira do rio. Me escuta,
Clara sussurrou. Se eu não ficar, você não precisa se prender a mim. Case com alguém. Continue a vida. Chega, João cortou, a voz firme, trincada. Quem decidiu ficar fui eu, desde o dia em que te encontrei naquele estábulo. Ele se levantou. Atravessou o corredor escuro e abriu o baú de madeira no quarto dos pais. Trouxe uma caixinha simples, envolta em fita gasta. Dentro, uma aliança antiga, da mãe, Rita. As mãos dele tremiam. Voltou para a beira da cama. Clara, a voz baixou, quase uma reza. Ouve o que eu vou dizer. Se você vencer essa noite, se Deus te deixar amanhecer comigo, eu te levo ao altar. Diante da cidade toda, diante do que falam e do que deixam de falar. Você será minha mulher. Os olhos dela brilharam de água. Não fala por pena, eu falo por amor. Ele enfiou a aliança na corrente do próprio pescoço como promessa pendurada no peito. E prometo mais, se a fraqueza voltar, é comigo que ela briga primeiro. A tempestade engrossou, o telhado estalava. A cada trovão, a casa parecia segurar a respiração. João preparou um caldo ralo, tentou dar a ela aos poucos. Umedeceu os lábios, ajeitou o travesseiro, passou o pano frio. A madrugada foi um fio comprido, sem nó. Em um momento, Clara chamou por ele num sussurro. João, tô aqui. Se eu adormecer e não acordar, não me enterra longe. Me deixa perto dos teus. Eu não tenho mais ninguém. Você tem a mim. Ele pousou a testa na dela, como quem sela um pacto. E vai ter enquanto eu respirar. O relógio da sala, que quase nunca saía do lugar, batia as horas tortas da noite. João, cansado, não se permitia fechar os olhos. Ficou ali, contando as batidas do pulso de Clara, dizendo o nome dela baixinho, como quem chama a vida de volta. 1, 2, 3 vezes. A febre queimava. Depois, esfriava de repente. Ele ajustava o cobertor, abria a janela para o ar, fechava para o sereno. Tentava tudo. Quase ao amanhecer, quando a claridade começou a riscar a cortina e a chuva virou garoa, Clara afundou num desmaio quieto. Por um segundo, a casa inteira pareceu não ter som. João sentiu um vazio no peito, um buraco sem fundo. Apertou mais a mão dela. Se me ouvires, Deus, falou, olhando para o teto como quem encara o céu. Me dá essa mulher de... Volta e eu cumpro o que disse. Eu faço dessa casa um altar de cuidado. Eu faço dessa fazenda um abrigo. Eu te dou minhas forças todas, mas deixa Clara comigo. Foi nesse instante que eu ouvi, ao longe, o barulho de cascos cortando a lama. Depois, o bater apressado na porta. Amaro entrou primeiro, encharcado até os ossos. Atrás dele, um homem de terno escuro sob a capa de chuva, mala de couro na mão, olhar atento de quem nasceu para enfrentar noites difíceis. Sou o doutor Álvaro, vindo de Ponta. Grossa, disse secando as mãos. Deixem-me ver a moça. João abriu passagem. O médico se aproximou, mediu a febre, contou a respiração, examinou olhos e garganta. O silêncio dele era de trabalho, não de descaso. E quando levantou o rosto, havia ali um brilho que eu ainda não sabia decifrar. Pode ser que a gente tenha boas notícias, murmurou mais para si do que para os outros. Mas primeiro, calma. João apertou a corrente no peito, onde a aliança da mãe batia, quente de promessa. Tinha sido a mais longa de sua vida. O dia, porém, mal começava, e com ele, algo que mudaria tudo. O doutor Álvaro tirou os óculos, passou o lenço no rosto molhado da viagem e se aproximou da cama. João permanecia de pé, segurando a mão de Clara com tanta força que parecia querer transferir-lhe vida pelo toque. Amaro ficou na porta, imóvel, aguardando como quem sabe que aquele instante carregava mais que um diagnóstico, carregava um destino. O médico examinou com calma, verificou a pulsação, apalpou o abdômen, pediu a João que levantasse a cabeça dela para poder ouvir os pulmões com o estetoscópio. Depois de alguns minutos de silêncio, ergueu os olhos para os dois e falou: Não é o fim, João. Não é o fim, Clara. O que a moça enfrenta não é sentença de morte. É resultado de fome prolongada, de fraqueza acumulada. O corpo dela fechou-se para se proteger, mas ainda é possível reabrir essas portas. Clara, com a voz fraca, murmurou: Mas, e o que a parteira disse?
que talvez eu não pudesse gerar filhos. O doutor respirou fundo, ajeitou os óculos novamente e explicou. Isso não é definitivo. O corpo humano é surpreendente. Com boa alimentação, cuidados, paciência, pode recuperar forças. O que parecia infertilidade pode ser apenas silêncio do organismo. Um silêncio que pode ser rompido com o tempo. João sentiu o chão abrir-se sob seus pés. As palavras entraram nele como o sol depois da tempestade. Segurou o rosto de Clara entre as mãos e disse, os olhos marejados. Você ouviu, Clara? Não é o fim. A vida ainda quer você aqui. Ela chorou. Chorou como criança, sem vergonha, soluçando, o corpo tremendo não mais de febre, mas de emoção. João, eu não acredito. Eu pensei que nunca mais poderia sonhar. Ele encostou a testa na dela e lágrimas também escorreram pelo rosto dele. Sonha comigo então, porque o que eu mais quero é construir essa vida ao seu lado. As semanas que se seguiram foram de esperança. João preparava mingaus, cozinhava verduras, cuidava para que Clara tomasse sol de manhã. Ela, aos poucos, começou a se fortalecer. O rosto foi ganhando cor, o corpo recuperando firmeza. A cidade ainda cochichava, mas agora João andava de cabeça erguida, de mãos dadas com Clara. E cada cochicho soava pequeno diante da verdade que eles viviam. Meses depois, o milagre se confirmou. Clara, com lágrimas de felicidade, contou a João que o corpo havia despertado. O ciclo voltara. O médico não estava enganado. A esperança se renovara por inteiro. João a abraçou, como quem encontra a própria alma. Eu te disse que não era o fim. O amor não acaba onde a dor começa. Ele floresce no meio dela. No dia marcado, a igreja da pequena cidade se encheu. Muitos vieram por curiosidade, outros por incredulidade, mas todos acabaram em silêncio diante da cena. Clara, com um vestido branco simples, caminhou pelo corredor com a cabeça erguida. João a esperava no altar, forte, mas com os olhos marejados. Quando o padre perguntou se ele aceitava Clara como sua esposa, João respondeu alto, firme, sem tremer. Aceito com todo o coração. E juro diante de todos que vou honrar essa mulher até o último dia da minha vida. Clara, tomada pela emoção, mal conseguia responder, mas entre lágrimas disse, eu também aceito, porque foi no meio da minha maior dor que encontrei o maior amor da minha vida. O povo, que antes zombava, agora se calava. Alguns choravam escondido, outros murmuravam orações. E ali, diante do altar, a vida de Clara deixou de ser marcada pela fome e pelo desprezo, para ser lembrada como um milagre de amor e perseverança. Quando saíram da igreja, o céu clareou e os sinos tocaram como nunca. João ergueu a mão de Clara diante da cidade inteira e com a voz embargada declarou, esta é a minha mulher. A mesma que um dia encontrei comendo ração de cavalo, hoje é a dona do meu coração e da minha casa. E todos compreenderam que aquela história não era apenas de dor, mas de superação. O sofrimento que quase os destruiu, na verdade, foi o elo que os uniu para sempre. Foi um final tão emocionante que ninguém conteve as lágrimas, porque naquele instante todos entenderam. O verdadeiro milagre não foi a cura, nem a promessa de filhos. O verdadeiro milagre foi o amor que nasceu onde ninguém acreditava que pudesse existir. A vida, depois daquele casamento, parecia, enfim, sorrir para João e Clara. A fazenda já não era apenas um pedaço de terra isolado. Era lar, era aconchego, era abrigo de duas almas que se encontraram no meio da dor. Uma casa grande, antes silenciosa. Agora tinha cheiro de pão quente, o barulho de passos pela varanda e, principalmente, risadas que João nunca imaginou ouvir ali dentro. Clara, fortalecida dia após dia, florescia como uma planta regada depois de longa estiagem. As roupas largas foram trocadas por vestidos simples, mas limpos e cheios de vida. O cabelo, antes sem brilho, caía agora pesado sobre os ombros. E os olhos, que João conheceu cheios de vergonha, brilhavam de esperança. A cidade, que tanto apontara o dedo, foi obrigada a rever sua postura.
As mesmas pessoas que a criticaram passaram a pedir conselhos de ervas medicinais, a encomendar costuras, a buscar ajuda para os partos com a mulher que diziam maldição. Clara devolvia com bondade. Nunca guardou rancor, porque entendia que o sofrimento só se vence com generosidade. Um ano depois, quando o médico voltou à fazenda, trouxe consigo a notícia que selaria de vez a reviravolta da história. Clara carregava no ventre a promessa de uma nova vida. Não foi apenas João que chorou ao ouvir isso. Toda a fazenda se emocionou. O improvável tinha acontecido. A mulher que todos chamaram de infértil agora trazia no corpo o fruto do amor. João ajoelhou-se diante dela, segurou o rosto da esposa entre as mãos e declarou com a voz embargada: "Eu já era o homem mais rico do mundo só por ter você. Agora, Deus ainda nos dá mais esse presente. Clara, você é a prova de que o amor vence qualquer maldição inventada pelo mundo." Ela chorava, sorria e tremia ao mesmo tempo. Abraçaram-se forte e naquele abraço cabia toda a trajetória de dor, de humilhação, de noites frias e de fome. Tudo o que parecia ter sido feito para destruí-los, na verdade, serviu para cimentar a união deles. E assim, a história que começou com a cena dolorosa de uma moça comendo ração de cavalo, terminou com a mesma moça sendo honrada, amada e levantada diante de todos. O fazendeiro solitário encontrou sua razão de viver e a jovem rejeitada descobriu que a vida ainda podia ser generosa. Esse é o poder da reviravolta. Mostrar que por mais que a dor pareça insuportável, ainda existe um amanhã que pode nos surpreender. E aquele amanhã chegou para João e Clara, transformando lágrimas em vitória e vergonha em orgulho. Agora quero ouvir você. O que achou dessa história? Deixe sua opinião nos comentários, porque é muito importante para mim saber a sua visão. Aproveite também e deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam essa emocionante jornada de dor e superação. E não se esqueça, clique agora na próxima história, porque lá nos encontramos de novo. E eu garanto que vai ser ainda mais emocionante. Nos vemos lá.